Boa noite, pessoal. Finalmente, no ar, aqui a prova 69, Colégio Militar de Campo Grande. Eu estou com a voz um pouco avariada. Então, o que eu vou tentar falar vai dar. Então, estou falando grave, porque é onde as cordas vocais não estão afetadas. Eu não sei que questão é essa, se é a primeira, se é a segunda. Então, é a xésima questão, a questão das taças. Aqui em comemoração ao aniversário da rede de supermercado Super Feliz, né? Então, essa é uma questão que a cada 2 unidades adquiridas, a cada 2 unidades adquiridas do mesmo item, o consumidor tem um desconto de 50% somente sobre a segunda unidade. E aí tem um kit com 6, custa R$ 28,90. E o kit com 6 copos de 300 ml custa isso ali. Tá? Então, se você compra um, você paga esse preço. Se você compra 2, você paga esse preço em um e metade disso no outro. Tá? Então, o de 2 kits de copos, então foi isso aqui, ó. Os kits de copos, R$ 30,20. Aqui. Tá? Aqui. E como são 2 kits, no segundo kit você só pega metade. O outro ele comprou 3, então ele vai pegar uma promoção e o terceiro ele vai pagar o valor cheio. E é só somar esse negócio. Tá? Só que como ele deu uma nota de 200, ele deu duas notas de 100, ele deu R$ 200. Aí você quer saber o troco, dá 82,45, que é a letra E. Ou seja, a questão não tem muita criatividade, não, só um mínimozinho de interpretação e conta. Conta de somar, conta de subtrair. Alguma dúvida nisso? Não, Acho que professor. Não, professor. espero que todo mundo tenha acertado. Essa questão, tá, é uma questão de vazão de torneiras e ralos. É uma questão que pega muita gente, mas é bastante manjada. Quem sabe o macete dela, e isso aqui que eu estou colocando aqui no centro desse negócio, que é o foco, o que você tem que focar é o que acontece em cada unidade de tempo. A unidade de tempo que está sendo utilizada nesse problema é a hora. Então, o que acontece em 1 hora? Uma torneira enche sozinha em 10 horas. Então, o que ela faz em 1 hora? Ela contribui com 1/10 da piscina. Por quê? Porque repetindo isso 10 vezes, ela enche a piscina. Então, se em 10 horas ela enche a piscina, em 1 hora, o que ela enche da piscina, a fração que ela enche da piscina. Esse é o foco. Você tem que focar na fração que a torneira enche da piscina por hora, ou por unidade de tempo. Se não for hora, vai ser outra unidade de tempo, mas no caso aqui é hora. Então, por hora, qual é a fração que a torneira enche da piscina? Tem uma outra que é capaz de enchê-la sozinha em 15 horas. Então, qual seria a fração dessa outra? Em 1 hora, 1/15 da piscina. Quando você abre as 2 torneiras, entra as 2 vazões. Uma torneira enche 1/10 da piscina, a outra torneira enche 1/15 da piscina ao mesmo tempo. Então, o que entra é a soma dessas 2 frações. O ralo, o mesmo raciocínio. Se ele esvazia essa piscina em 24 horas, em 1 hora, o que ele esvazia é 1/24 da piscina. Deixa eu ver o chat. Está sem áudio? Eu tô sem... Vocês estão me ouvindo? Pode falar aí. Não, o da menina. Tá, beleza. Então, o ralo esvazia. Então, esse 1/24 aqui é de saída.
Agora, você juntando essas duas coisas e tirando essa, seria essa conta aqui, 1/10 mais 1/15 menos 1/24, cujo MMC é 120. Aí 120 por 10 dá 12, 120 por 15 é 8, 100 por 24 é 5. Os numeradores são tudo 1, então facilitou, 2 vezes 1, 8 vezes 1, 5 vezes 1, está aqui eles. Deu 15/20, que simplifica para 1/8. Então, se em 1 hora ficou um valor positivo de encher 1/8 do tanque, quer dizer que demora 8 horas para encher o tanque todo. Todos acertaram essa questão? Todos que estão... Não, eu não sabia essa questão, tipo, eu não entendi ela e eu não sabia como resolver ela. Tá, e você entendeu o que eu expliquei? Sim, Eu entendi. consegui acertar. Todo mundo entendeu o que eu expliquei? Tem alguém que não entendeu o Professor, que eu expliquei? Não, dá para entender. Dá para Só que entender, aí né? na prova eu marquei isso aí. Só que aí quando eu fui enviar a prova, marcou como se eu tivesse marcado a letra A. Ixi, que pena. Mais algum comentário sobre essa questão? Tudo bem? Vamos para a próxima? Então, recapitulando essa questão, ela é manjada se você focar, se você voltar as suas atenções para o que está acontecendo em cada unidade de tempo. Qual é a fração do recipiente, balde, cisterna, piscina, não importa. Qual é a fração do recipiente que está sendo movida, seja para entrar ou seja para sair, por unidade de tempo. Aí você soma as frações, subtrai as frações que tiver que subtrair, e aí você vai encontrar qual é o tempo em que ela enche ou esvazia, não sei se... Tem questão que começa com ela cheia e pergunta quanto tempo leva para esvaziar. É mais ou menos a mesma coisa. Aqui, a loja fez liquidação, considerando desconto 50% do valor total da compra, e aí ele diz que em 344, o gerente se confundiu e aplicou 25 e depois 25. Não é a mesma coisa aplicar 25 e depois 25 ou aplicar 50 de uma tacada só. Não é a mesma coisa. Por quê? Quando você aplica o primeiro 25, você fica com 75%, que é 3/4. E aí você aplicar 25%, a quantia já vai estar diminuída, você não vai chegar na metade, tá? Você está multiplicando por 3/4, você está multiplicando por 3/4 2 vezes, quando você faz um desconto de 25%. Tá? Cada desconto de 25% corresponde a multiplicar por esse fator aqui. Se você faz isso 2 vezes, você está multiplicando 344 vezes 3/4 vezes 3/4 outra vez. Eu fiz todas as simplificações que dava para fazer e no final das contas sobrou esse 43 no numerador, esses 3 aqui, 3 vezes 3, que é esse 9 aqui, e aí eu multipliquei 43 vezes 9, dá 387, e no denominador sobrou esse 2 aqui, então quando eu dividir dá 193,50. Se você pegar o 344 e fizer o desconto de 50% direto, não sei se eu fiz isso em algum lugar, não fiz, mas dá 172, metade de 344, 50%, é isso aqui, 172. Bom, aí pode ser o valor pago pela compra, que é esse aqui, ele é maior que 50% do valor original da compra, estando entre 180 e 199, tá bom? Pro, Oi.
Como que a gente faz para transformar uma porcentagem em um número natural? Como é que é? Não entendi. Como que a gente faz uma porcentagem? Como a gente transforma uma porcentagem para se transformar em número natural? Ah, quando ela, tipo assim, a porcentagem estando aplicada a algum valor, né? Porque, digamos assim, 35, 30%. O que é 30%? 30% é 30 sobre 100. Quando você cortar, vai ficar 3 décimos, isso é 0,3. Isso aqui não é um número natural. Ou seja, a porcentagem puramente dita, ela é um decimal que não tem nenhuma obrigação de ser número natural. Agora, se você vai fazer assim, 30% de, vai se tornar 1 vezes, de, digamos, aí 5.000, aí você vai pegar esse 0,3, vai multiplicar por 5.000 e isso vai dar 150. Aí virou um número natural, mas essa é uma porcentagem de algum valor. A porcentagem pura, ela não tem nenhuma obrigação de ser um número natural. Tá? Essa questão aqui, então, deixa eu recapitular essa coisa de você fazer as porcentagens sucessivas, né? Você transformar em multiplicador. Tá? Então, um desconto de 25% significa multiplicar por um fator que é 3/4, ou 0,75. Né? 0,75. Se você preferir multiplicar na forma decimal, é 0,75. Como fração é um bicho mais fácil de multiplicar do que um decimal, então eu operei com fração na hora de multiplicar. Lembra, isso eu falei em outra aula, né? Frações são boas para você multiplicar e dividir. Decimais devem ser priorizados na hora de somar e subtrair. Essa outra questão do garra, cerca, é uma questão maneirinha. Tá? Como é que eu fui concluindo as coisas? Primeiro eu somei com A mais A, dando A, só se o A for igual a 0. Então eu descobri que o A é igual a 0. Já comecei aqui. Bem. Aí tem esse R mais R dando C. Bom, se o A é 0, não teve vai 1 para cá. Não teve vai 1. Então eu estou indicando com esse mais 0 aqui. Então esse R mais C, R com R dando C, vai significar que o C é um número par. Bom, e como são diferentes, os números pares que sobraram desde que eu já sei que o A é igual a 0, então não é qualquer número par, é só esses 4 números pares que são, a princípio, possíveis. 2, 4, 6 e 8. Agora, por que que eu sei que... Tá, agora o R, que vai somar e vai dar o C, ele é no mínimo 5. Porque logo do lado aqui tem R mais R dando R. Assim, R mais R dando R. Só se teve um, vai 1 daqui, né? R mais R. Se for... Né? Se o R for... Porque R mais R dando R só poderia ser 0, mas o A já é 0. Então o R não pode ser 0. Então tem que ter tido um vai 1 aqui para o R ser um ímpar maior ou igual a 5. Se o R for 5, aí como não teve... Como daqui para cá não teve vai 1, o C daria 0. Então não pode. Então o R não pode ser 5. O R tem que ser um ímpar maior do que 5. Ele pode ser 7. Se eu tento 7 aqui ia ficar 7 mais 7, aí ia dar um 14, o C ia ficar igual a 4, tá? O C ia ficar igual a 4. E aí tem um vai 1, aí ia ficar 7 mais 7,
que é 14, com o vai 1, 15. E aí o R seria 5. E a gente já sabe que o R não pode ser 5. Então, o R não pode ser 7. Aí o R tem que ser 9. Aí aqui fica 9 mais 9, o C vira, aqui dá 18, né? Então o C vale 8, que é ok. Aí vai 1, 9 com 9, 18 outra vez com vai 1, 19, o R confirmando que o R vale 9. Aí tem um vai 1 daqui para cá. O A que a gente sabe que é 0, fica 0 mais esse 1, o E ficou igual a 1, mas a gente não vai usar o E. E não teve vai 1 daqui para cá. Aí G mais G dando C. Só que o C a gente já sabe que é 8, então o G tem que ser 4. Aí, então aqui eu confirmei, eu achei todos os valores que eu preciso. 4 mais 0 mais 8 mais 9 dá 21. Beleza? Fui rápido porque a gente está com apuro de tempo. Professor, essa questão aí até que ela foi bem facinha para mim. Eu acertei ela. Está muito baixo o seu som, não escutei direito o que você falou. Professor, tá me ouvindo bem? Ah, agora melhorou. Essa questão aí para mim ela tava bem fácil, por isso eu consegui acertar ela. Ah, que bom. Vamos lá para essa questão aqui, então. Aqui, como é que é? O que é a história disso mesmo? Ah, as pontuações dela. As pontuações. Deixa eu apagar aqui que eu não estou vendo o que tem atrás. Ah, tá. Término de composição, pontuação final de... É só somar esses números, tá? Só somar. Que aí o que acontece é 15,300, né? Então, eu vou botar o 00 aqui, porque os outros estão com 3 casas decimais. Aí, 6 mais 6 mais 6 é 18. O que termina com 8 aqui? Esse aqui dançou. Esse aqui dançou. Aqui somou 0, né? Então, não... Só que aí tem um vai 1. Aí, repetiu, 6 mais 6 mais 6 é 18 outra vez, só que com um vai 1 fica 9. Aí dançou esse, ficou ainda esses dois. E aí, na terceira, tem o vai 1, já entra esse 3 aqui. Né? 6 mais 6 mais 6 é 18, mais esse 3 fica 21, mais o vai 1, 22. Então, esse dígito aqui está errado. Então, é esse dígito que está certo e a resposta é E. Eu não vou nem conferir se o 57 está. Todas as respostas estão com 57, então não me adianta nada somar para saber. Só a E que bateu o terceiro, a casa dos décimos. É questão de continha idiota. Aqui, de acordo com os dados da tabela acima, o mês de maio teve o maior lucro. Só um comentário aqui. Maior lucro devido às comemorações do Dia das Mães e tal, não sei o que. Só uma observação, que lucro é diferente de vendas. Aqui é os valores das vendas. Não tem como saber o lucro, porque a gente não sabe qual foi o custo que a empresa teve. Tá? Só que isso não prejudica a questão, não. Porque aqui, depois, ele está falando, afirmar que a média obtida com os valores das vendas do segundo trimestre. Então, ele manda fazer a média das vendas. Então, esse comentário de que o maior lucro aconteceu por causa do Dia das Mães, ele não afeta nada a questão, ele não entra na história. Tá? Aí, a outra coisa que eu quero fazer é o seguinte, agora eu vou aproximar daqui dos valores de abril, maio e junho para ensinar vocês uma coisa interessante sobre as médias. Tá? A média é entre 15.449,60
21.729,40 e 16.753,50. Não utilizei esses números da forma como eles estão, porque todos eles são maiores do que 15 mil. Então, eu tirei o 15 mil de cada um deles. Tá? Então, esse 15 mil aqui, ele é um 15 mil que está presente em todos. Digamos que a linha do 15 mil seja essa linha aqui. Essa linha aqui, que está aqui, que passa atrás dos retângulos. Deixa eu até conferir. Curioso. Isso aqui não está batendo. Isso aqui não está batendo. A altura desses retângulos tinha que estar lá para cima, se esses números estivessem corretos. Esquece esses números aqui, hein? Podia até anular a questão. Que essas barras não estão batendo nesses números. Como é que esse daqui é 21 mil se ele está entre 12 mil e 14 mil? Repararam isso? Que essa escala está totalmente furada? Sim. Eu não tinha reparado, professor. Olha aqui, a barra mais alta é 21. E a linha do 14 mil está acima dela. Tá vendo isso? 14 mil está acima do... Doido o negócio. Então esquece aquela escala ali. Mas vamos supor que essa linha aqui fosse 15 mil. Que essa linha que eu estou fazendo aqui, que eu estou completando aqui, destacando, fosse o 15 mil. Tá ok? Aí o que acontece? O que eu preciso tirar a média, no fundo, é o excesso em relação aos 15 mil. Tá vendo? Isso aqui é o excesso em relação aos 15 mil, que dá 1.753. Aqui dá 6.729. Aqui e 50. Aqui e 40. E aqui, esse excesso aqui, ele é 449,60. Vocês entenderam o que eu estou falando? Os 15 mil está para baixo. 15 mil está para baixo. É comum a todos eles. Só que esse aqui tem 449 a mais, esse aqui tem 6.729 a mais, e esse tem 1.753 a mais do que 15 mil. São com esses números que eu vou tirar a média. Então, eu vou somá-los. Deu esse 8.932. Divido por 3. Encontro esse valor aqui. E esse valor aqui, o que eu faço com ele? Devolvo os 15 mil que eu somei. Os 15 mil que eu separei no começo. É como se eu estivesse tirando a média aqui, aí eu chego num valor intermediário e eu devolvo os 15 mil. Os 15 mil vêm até aqui, e essa média é o que sobrou dos 15 mil. É o 15 mil mais esse negócio aqui dá 17.977. Dá isso aqui. Vocês sabiam que você podia fazer isso? Vou dar um exemplo aqui. Ó. Eu tenho esses números aqui. 18 mais 17 mais 19 mais 17 mais 18 mais 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números. Aí eu estou fazendo a média entre 18, 17, 19, 17, 18, 17 e 20. Ok? Todos eles são maiores que 17. Eu poderia dizer que a média é 17 mais... Esse aqui é 1 a mais. O 17 é 0 a mais. O 19 é 2 a mais. O 17 é 0 a mais. O 18 é 1 a mais. Esse 17 é 0 a mais. E esse 20 é 3 a mais que o 17, sobre 7. Então, eu faço a média só com os excessos. E depois põe o 17. Olha só que maneiro. Se eu percebo que tem um sarrafo aqui para tirar de todos, eu tiro e boto ele no final.
e faça a média só com os excessos. Maneiro, né? O refeitório do Colégio Militar de Campo Grande recebeu 50 caixas grandes, totalmente cheias, contendo caixinhas de suco, cujas dimensões estão representadas abaixo. Quantas caixinhas de suco foram recebidas pelo refeitório? Aqui, esse daqui tem 30 centímetros aqui e na lateral tem 20 e 20. As caixinhas têm esse 5 e 5 aqui e 10 para lá. Eu posso colocar essa caixinha deitada, tombar ela aqui e colocar ela nos cantos, deitada dessa forma, de modo que o 5 e o 5 fiquem aqui, ó. E esse comprimento de 10 venha para cá. Dessa forma vai caber três fileiras, e lá na lateral, esse quadrado visto de frente, ele está dividido assim. 5 por 5 em cada uma dessas. Então, tem 3 no comprimento aqui, 4 aqui e 4 assim. 3 vezes 4 vezes 4, 48. Mas cuidado, são 50 caixinhas. 50 caixas. Então, tem que multiplicar esse 48 vezes esse 50 em 2.400, que é a resposta. Alguma dúvida nessa? Não? Não, professor, nenhuma dúvida. Não, professor. Beleza. Acabou. Acabou. Deixa eu ver aqui se você... Professor, estou Tá por aqui aí. já, professor. Opa! Obrigado. Que bom que conseguiu resolver, né, professor, o problema aí. Pois é. Cadê cadê você aqui? Marcos Seráfico. Aqui, make host. Beleza. Okay. Ó, eu não sei se você pode continuar com a mesma gravação. Eu não parei de gravar. Tá gravando. Se você que sabe, se quiser parar, porque eu posso continuar, eu posso pedir para gravar depois também. Você que sabe. Tá bom, então eu vou deixar gravando. Fica Tá gravando. legal. Você Tá leva bom. daqui para frente. Tá bom. Um grande Obrigado, abraço, galera. professor. Tudo de Bom final bom. de semana aí. Você também. Tchau, Olá, professor. pessoal. Oi, Boa professor. noite. Oi, Tudo bom? professor. Tudo bem, tudo bem, tudo bem? Vamos lá. Deixa eu tentar logo. Já está gravando mesmo, então deixa eu tentar compartilhar minha tela com vocês. Rapidinho. Professor, Oi, eu vou ter que sair da aula porque eu tenho que ir na igreja. tudo bem? Na missa de 7º dia do meu avô. Sinto muito. Que Deus o tenha. Obrigado. Ih, pessoal, deixa eu tentar aqui ver como é que... Apresentação de slide. Pessoal, rapidinho, não estou conseguindo aqui. Olha. Vocês estão vendo a minha tela, é isso? Sim.
Espera aí, pessoal, deixa eu tentar fazer diferente aqui. Me desculpe aí, rapidinho. Apresentação. Não estou conseguindo botar para compartilhar com vocês. Não sei por quê. Pessoal, vocês conseguem ver minha tela aí? Sim. O professor tá cortado, mas dá para ver. Mas tá cortado. Deixa eu tentar. Rapidinho. A última tentativa, tá, pessoal? Espera aí. Consegue ver agora, né? Agora sim. Agora sim. Beleza. Então, vamos lá. Então, olha só, pessoal. A nossa primeira questão... um negócio que não vai estar apresentação, né, para vocês aí. Pronto. A nossa primeira questão, ela diz o seguinte. No filme A Bela e a Fera... E tem um negócio aqui no meio, ó. Meu Deus do céu. Vocês conseguem ler aí, não? Não tem nada no meio, não. Professor, eu consigo ler normal. Tá, Aham. então me ajudem aí, que eu tô aqui com... Pronto, vamos lá. Vamos lá. Na estreia, o filme A Bela e a Fera teve 1.945.200 ingressos vendidos. Sabendo que desse quantitativo, 0,55 de meia entrada é 55%, né? Foi vendido no valor de R$14. E o restante foi vendido no valor de R$28 cada. Ele quer saber quanto é a quantia arrecadada pelo filme, pela bilheteria do filme. Então, olha lá, pessoal. Se nós pegarmos aí, 0,55 de 1.945.200 é igual a isso aqui, ó, 1.069.860. Essa é a quantidade de ingressos. Se eu multiplicar isso aqui por R$14, que é o que foi vendido, né, vai dar R$14.978.040. Ora, esse valor aqui de ingressos, ó, eu vou pegar aqui o total de ingressos, que é 1.945.200, e diminuir desses 0,55% aqui, que é 1.069.000. Aqui, ó. Vocês estão vendo aí? Sim,
professor, dá para ver normal. Ok, então aqui, ó, quando eu faço essa subtração, eu fico com 875.340 ingressos. Esses ingressos foram vendidos a R$ 28. Então, fazendo essa multiplicação aqui, eu tenho esse outro valor. Então, eu tenho um valor de ingressos que são das inteiras, ou melhor, das meias, e um valor de ingresso que é da inteira. Se eu somar esses dois valores aqui, eu chego numa arrecadação total de R$ 39.487.560, que aponta para a nossa alternativa A aqui. Essa seria a resposta do problema, letra A. Entenderam aí? Professor, sim, deixa eu terminar só de copiar, por favor. Oi? Posso terminar de copiar, por favor? Tudo bem. Podemos? Professor, estou terminando. Tá. Pronto, professor, pode passar para o próximo. Ok. A nossa segunda questão fala sobre para a confecção do vestido amarelo que Bela usou para dançar com a fera, foram utilizadas ao todo 2.160 unidades de cristais. Aí ele fala o seguinte, ó, a metade dessas unidades utilizadas foi de cristal Swarovski do tipo Rivoli, sei lá, que custa R$ 284,20 o pacote com 72 unidades. E da metade restante, 1/3 foi de cristais do tipo Chaton, ao custo de R$ 139,72 o pacote com 36 unidades, e 2/3 do tipo Navette, ao custo de R$ 94,75 um pacote com 24 unidades. Bom, considerando esses aspectos, é correto afirmar que a quantia total gasta em cristais foi de... Então, o que ele queria nessa questão, pessoal? Saber quanto ele gastou de cristais. E aí o interessante é a gente ver o seguinte, ó, se ele tinha 2.160 unidades e ele disse que metade disso foi do tipo Rivoli, sei lá, então metade de 2.160 dá 1.080. Só que ele fala o seguinte, ó, ele fala que o pacote desse tipo de cristal com 72 unidades custa R$ 284,20. Como eu sei que eu vou ter 1.080 cristais desse tipo, eu vou dividir esse 1.080 por 72 para saber quantos pacotes eu vou precisar dele. Então, quando eu dividi 1.080 por 72, eu vi que eu vou precisar de 15 pacotes. Vou multiplicar esses 15 pacotes pelo valor de cada pacote, que é R$ 284,20. Quando eu faço isso, eu chego a esse valor aqui. Entenderam o raciocínio aí? Entenderam aí, pessoal? Estão me ouvindo aí, turma? Sim, professor. Legal. Aí, ó, um terço dos cristais é eu pegar 1/3 de 2.160 aqui, né? Não, metade, e da metade restante, 1.080. Se eu pegar 1/3 de 1.080, vai dar 360, foi desse cristal aqui, Chaton. Só que esse cristal Chaton, o pacote dele vem com 36 unidades. Então, eu vou dividir esse 360 por 36 para saber quantos pacotes eu vou precisar desse daí.
E eu vou precisar de 10 pacotes, ó, quando eu faço essa conta. Multiplicando esse valor de 10 pacotes pelo valor de um pacote, eu tenho, então, 10 vezes 139,72, que dá esse valor aqui, ó, 1.397,20. Ok? Aí, turma, o que acontece? Esse outro cristal Navette é 2/3, né, do que restou aí. Então, se eu pegar esse 2/3 lá do 1080 também, não é isso? Eu vou ter o quê? Eu vou ter 720 e os pacotes aqui é de 24 unidades. Dividido por 24, eu vou precisar de 30 pacotes desse, do Navette. Vezes 94,75, dá esse valor aqui, 2.842,50. Como ele quer saber qual foi o total que ele gastou em cristais, é só eu somar esses valores aqui, ó, 4.263 mais 1.397,20 mais 2.842,50, e eu acho esse total aqui de 8.502,70, que dá aqui na nossa letra B, ó, a resposta. A resposta da questão 14 é a letra B. Tudo bem aí, turma? Entendeu aí, Guilherme? Entendi, professor. Legal. Cauã, tudo bem aí? Legal. Então, vamos lá. Pera, Vamos professor. Ok. Luiz, tudo certo aí? Tô terminando de copiar. Legal, legal, legal. Pronto. Beleza. Vamos lá para a nossa próxima. Ó, essa próxima questão eu fiz como vocês já tinham me sugerido, né? Então, ele dá aqui que o filme A Bela e a Fera foi um grande sucesso, né? E aí que tinha uma biblioteca lá com 1.100 livros de várias categorias. Então, aqui, ó, ele dava assim, tinha 25% de livros que era romance, 0,19, aquele botou em porcentagem, aquele botou em decimal, ó, aquele botou em número fracionário. Então, ele fazia afirmativas aqui para a gente marcar a letra, a afirmativa certa. Eu peguei a sugestão de vocês e já fiz o cálculo só da afirmativa correta. Então, se eu pegar os livros de filosofia, ó, esse número fracionário aqui, 9/25, é a mesma coisa que 9 dividido por 25. Né? Quando eu faço 9 dividido por 25, eu vou encontrar esse número aqui, 0,36. Então, de livros de filosofia, eu tenho 36% deles, porque 0,36 é a mesma coisa que 36%. Então, dos 1.100 livros da biblioteca, 0,36 ou 36% são de filosofia. Quando eu faço essa multiplicação aqui, eu acho que 396 livros dessa biblioteca são de filosofia. E aqui ele dá, ó, na letra D, a quantidade de livros de filosofia é igual ao produto de 3,96 por 100. É isso mesmo, ó. Se eu botar uma vírgula bem aqui, 3,96 e multiplicar por 100, eu vou andar aqui 1, 2 casas, quando eu multiplico por 100, vai ficar 396 livros. Entenderam isso aí, turma? Sim, professor. Sim, professor. Ok. Cauã, entendeu aí? Então, tá bom. Então, vamos para a nossa próxima questão. Posso ir? Posso passar adiante? Turma? Pode passar para a próxima. Pode passar. Ok, então vamos lá. A nossa próxima questão, ela fala assim, ó, o sucesso de A Bela e a Fera pode ajudar a melhorar os negócios do Walt Disney. Após uma queda
após uma queda de 25%, o lucro do primeiro trimestre de 2017 foi de 2 bilhões 625 milhões, né, de reais. Então, ó, após uma queda de 25%, o lucro do primeiro trimestre de 2017 foi de 2 bilhões 625 milhões de reais. Sabendo-se que no último trimestre de 2016, as despesas foram de 6 bilhões 890 milhões de reais e que o lucro é a diferença entre receitas e despesas, qual foi a receita no último trimestre de 2016? Então, olha lá, pessoal, olha lá. Ele diz, né, aqui o seguinte, que depois de uma queda de 25%, o lucro do primeiro trimestre de 2017 foi de 2 bilhões 625 milhões de reais. Então é o seguinte, o ano tem 12 meses, consequentemente o ano tem 4 trimestres, né? Então, ele fala que a despesa do quarto trimestre de 2016, a despesa, né, foi de 6 bilhões 890 milhões de reais. E ele fala que o lucro é igual a receita menos despesa. Ora, o que eu tenho aqui, turma? Eu tenho o lucro do primeiro trimestre. Só que esse lucro do primeiro trimestre de 2017, ele é um lucro depois que teve uma queda de 25%. Então, o que acontecia? No último trimestre, que é o quarto trimestre de 2016, no quarto trimestre de 2016, o meu lucro, né, ele vai ser, como, ó, esse lucro aqui de 2017 é como se eu tivesse perdido, ó, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 quartos que representam o quê? O meu lucro do ano de 2016, né? Porque 25% é a mesma coisa que 1/4, né? Então, esse lucro aqui, o valor dele em 2017, ele foi o de 2018 menos 1/4, que deu esse valor aqui, 2 bilhões 625 milhões. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar esse valor aqui. Se eu tinha perdido se esse valor aqui foi com a perda de 1/4, eu vou dividir esse valor por 3 para ver quanto vale cada quarto, né? Então, quando eu faço 202, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer só 2.625 e depois eu multiplico por 1 milhão. Quando eu faço essa divisão aqui por 3 e multiplico por 1 milhão, eu tenho que cada quarto desse aqui, ó, vale 875 milhões. Então, o meu lucro no quarto trimestre de 2016, ele foi desses 4 quartos aqui, ó. Então, se eu pegar, que agora eu já sei quanto é 1/4, e multiplicar por 4, eu tenho o lucro total no quarto trimestre de 2016, que é de 3 bilhões e 500 milhões, tá? Aí, ó, o lucro aqui, ele diz que é receita menos despesas. Ele quer saber qual foi a receita no último trimestre de 2016. Bom, eu já sei que o lucro foi isso aqui e a minha despesa foi isso. Então, se eu pegar e mantiver a receita aqui e passar a despesa lá para o outro lado da fórmula, eu vou ficar que a receita é igual ao lucro, que é 3 bilhões e 500 milhões, mais essa despesa aqui, ó,
Então, a receita no quarto trimestre de 2016 foi de 10 bilhões 390 milhões, que dá a nossa letra A aqui. Essa é a resposta da questão. Entenderam esse raciocínio, turma? Sim. Mais ou menos, professor, mais ou menos. Ok, Júlia, eu vou repetir aí, Júlia. Vou repetir aí, eu vou falar mais uma vez aí. Vou tentar falar com mais calma aí, tá? Deixa eu só botar no silencioso aqui meu telefone. Senão daqui a pouco ele vai começar a falar com a gente aqui. Olha lá, Júlia. O que acontece? Aqui, ó, ele diz que é o lucro do primeiro trimestre de 2017, tá certo? Ora, qual é o lucro anterior a esse aqui? O lucro anterior ao primeiro trimestre de 2017 é o lucro do quarto trimestre, referente ao quarto trimestre de 2016. Tá certo, Júlia? Entende isso aí? Porque, tipo assim, ó, eu venho acompanhamento, eu venho acompanhando o balanço da minha firma. Aí eu digo assim, olha, no último trimestre de 2016, eu lucrei um determinado valor. Quando chegou em 2017, no primeiro trimestre, eu lucrei um valor menos 25% desse lucro que eu tinha no quarto trimestre de 2016. Entendeu isso aí, Júlia? Sim, entendi. Então, o que acontece? Ó? Esse valor aqui, ele está me representando 25% a menos do lucro que eu tive no quarto trimestre de 2016. Então, se eu represento aqui, ó, ele disse que esse lucro aqui é 25% a menos. Então, 25%, se eu pegar aqui, ó, 4 pedaços iguais representando o meu lucro, no quarto trimestre de 2016, se eu tiro esse pedaço aqui, porque ó, eu tenho 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, tá? Como se eu tivesse isso aqui. 1/4 é 25%, né? Que é 1 sobre 4 é 25%. Então, esse valor aqui, ó, de 2 bilhões 625 milhões, ele é igual a isso aqui menos esse 25%. Ok, Júlia? Então, eu vou pegar esse valor aqui, ó, se só ficaram 3 pedaços dele, eu vou pegar 2 bilhões 625 e vou dividir por 3 para saber quanto vale 1/4 dele. Tá entendendo, Júlia? Sim. Quando eu faço essa divisão, eu acho esse valor aqui, ó, 875. Então, esse 875 milhões é o valor de 1/4. Só que o meu lucro total foram os 4/4. Então, eu vou pegar esse valor de 1/4 e vou multiplicar por 4. E vou achar esse valor aqui, de 3 bilhões e 500 milhões, para o quarto trimestre de 2016. Entendeu? Olha só, Júlia. Se eu fizer, de repente... Quer ver uma? Deixa eu só fazer uma continha rapidinho aqui. Se eu pegar aqui, por exemplo, 3 milhões e 500. R$ 3 bilhões e 500 milhões, né? Menos 875. Só para você ter uma ideia, Júlia, se eu pegar esse valor aqui, ó, e diminuir disso aqui, esse valor que eu achei foi 1/4, né? Se eu diminuir isso aqui disso,
eu vou chegar a esse valor aqui, ó. Porque isso aqui está me representando 25% que eu perdi desse valor aqui do último trimestre de 2016. Está entendendo? Entendeu? Ou não? Sim, deu para entender. Agora já entendi. Entendeu? Então, olha lá. Quando eu multipliquei por 4, eu tenho o total do lucro no quarto trimestre. Eu sei que a fórmula é essa aqui, ó. O lucro é receita menos despesa. Ele quer saber quanto é a receita em 2016, no último trimestre. Então, a receita, se eu passar a despesa para cá, eu vou ter que receita é igual a lucro mais despesa. O lucro está aqui e a despesa está aqui. Quando eu faço o somatório desses dois, eu tenho que a minha receita no último trimestre de 2016 foi de 10 bilhões 390 milhões. Entendeu? Sim, entendi. Muito obrigada, professor, porque agora que eu Por- entendi. Por nada. Qualquer coisa é só falar que a gente repete de novo, sem problema, tá bom? Vamos para a nossa outra questão aqui, ó. Também fiz essa questão do mesmo modo que vocês me pediram, tá, turma? Como assim, Marcos? Eu só peguei aqui qual é a situação. Ele fala dessa atriz aqui que ela malhou muito para interpretar a Mulher Maravilha, né? E ele fala aqui, dá o calendário do que ela fazia ao longo da semana para manter a forma física dela, né? E ele, no problema, dizia assim, por exemplo, sabe-se que em 2 horas de treino de hipismo ela gasta de 294 a 360 calorias. Então, ela vai gastar, numa aula de hipismo, se ela gastar o mínimo, ela gasta 294. Se ela gastar o máximo, ela gasta 360 calorias. E assim acontece nas outras atividades. Então, como a gente tinha que achar aqui qual era a alternativa correta, eu fui aqui na luta, pessoal. Ó, na terça-feira, ela diz que ela gasta o máximo na luta. Então, o máximo na luta, ó, é 1.200. Está aqui, ó, de 750 a 1.200 calorias. Então, 1.200. Na quarta-feira, na luta, ela gasta o mínimo, é 750. Botei aqui. E na quinta-feira, ela gasta também o mínimo, que é 750. Quando eu somo aqui, ó, 1.200 mais 750 mais 750, eu tenho 2.700 calorias. Então, ó, a afirmativa C seria a resposta correta. Na luta, de terça a quinta, ela gastou 2.700 calorias. Entenderam isso aí? Sim, professor. Legal. Vou para outra questão, então. Então, essa outra questão é a seguinte, ó. Deixa eu ver só um negócio aqui. Essa outra questão fala o seguinte, essas espadas aqui, né, elas foram forjadas, essas lâminas, em um tanque, né? Então, o tanque usado para mergulhar as lâminas quentes tem a forma de um paralelepípedo e sua base mede 1,2 metros, né, por 0,65 metros. Então, 1,2 por 0,65. Ao mergulhar uma lâmina, o nível d'água do tanque sobe de 0,55 para 0,65 metros, né? Dessa forma, podemos afirmar que o volume da lâmina é igual a... Ora, qual é o volume? Olha só, quando ele põe a lâmina dentro do líquido, essa lâmina ela vai deslocar de líquido. O que ela vai deslocar de líquido é exatamente o volume dela, né? Se eu jogar, por exemplo, um livrinho desse aqui dentro de um líquido, esse livrinho afundar,
o volume de líquido deslocado vai ser igual ao volume desse livro aqui, né? Então, a lâmina, ela desloca, ó, o volume do tanque, ele sobe de 0,55 metros para 0,65 metros. Então, ó, se eu sei que o volume do meu tanque, né, que é em formato de paralelepípedo, é 1,2 de base por 0,65, e ele desloca de 0,55 para 0,65, se eu fizer essa diferença aqui, dá 0,10 metros, né? Então, a minha terceira medida vai ser 0,10 metros para eu achar o volume. O volume deslocado, então, que vai corresponder ao da lâmina lá, da espada, é de 0,078 metros cúbicos. Ora, 0,078 metros cúbicos, quando para eu passar isso aqui para pegar as respostas lá em centímetros cúbicos, né? Se eu andar 3 zeros aqui, não é isso? Eu estou com 78 decímetros cúbicos. Se eu botar mais 3, eu fico com 78.000 centímetros cúbicos. A resposta nossa é a letra A. Entenderam isso aí, turma? Beleza. Então, vou passar para mais uma questão. Olha a nossa próxima questão. Essa aí vocês acertaram, não acertaram? Sim, professora, eu acertei. Legal. Essa questão, ó, dizia que aquele laço da Mulher Maravilha, né? Para falar a verdade, ele tinha um código. E o código desse laço aí é o produto dos 5 algarismos de um número. Então, é o produto dos 5 algarismos de um número. Então, eu sei que o número tem 5 algarismos. E as dicas são essas aqui, ó. O algarismo da primeira ordem desse número é o maior número natural de um algarismo. Ora, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 ordens. Eu tenho aqui um número com 5 algarismos. Ele fala que o algarismo da primeira ordem, a gente conta da direita para a esquerda, né? Então a primeira ordem é o maior número natural de um algarismo. Então é o 9, concorda comigo? É o 9 aqui, né? Aí ele diz assim, ó, o algarismo da unidade de milhar é igual a 1/3 do algarismo da primeira ordem. Então, aqui eu tenho a unidade de milhar, ó, porque aqui eu tenho unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Esse algarismo aqui é 1/3 desse algarismo da primeira ordem. 1/3 de 9 é 3. Então, esse algarismo aqui é 3. Né? A terceira dica é a seguinte. O algarismo da segunda ordem desse número, o algarismo da segunda ordem, né? Essa ordem aqui, é igual à diferença entre o algarismo da ordem da unidade simples, que é 9, menos o algarismo da quarta ordem. 1, 2, 3, quarta ordem é a unidade de milhar. Então, 9 menos 3 é 6. Então, eu já sei que aqui, ó, o algarismo da segunda ordem é 6. Tá? Então, vamos lá. A gente está descobrindo o número aí. A quarta dica é a seguinte. O algarismo da dezena de milhar desse número é 1/4 da soma dos algarismos da primeira e da quarta ordem. Então, aqui, ó, o algarismo da primeira ordem é 9, da quarta é 3. 9 mais 3, 12. 1/4 de 12 é 3. Então, a dezena de milhar aqui, ó, vai ser 3. Só falta eu achar o algarismo da centena aqui, ó. O algarismo da centena simples desse número é igual a metade da soma dos algarismos da primeira e da quinta ordem. Então, a primeira ordem é 9. A quinta é 3, 12. A metade é 6. Então, 12 dividido por 2 dá 6. Então, o nosso número aqui é esse. Só que ele diz o seguinte, ó, o código é o produto dos 5 algarismos. Quando eu faço 3 vezes 3 vezes 6 vezes 6 vezes 9, eu vou achar
o valor de 2.916, que é a letra B, a resposta do nosso problema. Entenderam isso aí, turma? Legal. Posso passar para a última? Pode. A nossa última questão diz o seguinte, turma. Espera aí, rapidinho. Só para não acabar a bateria aqui. A nossa última questão diz o seguinte. No filme Homem-Aranha de Volta ao Lar, na cena do navio que se rompe, eu não vi esse filme, tá? O comprimento total de teia lançada pelo Homem-Aranha para impedir o rompimento foi igual ao triplo do valor do perímetro de um triângulo, de um retângulo com 325 metros de comprimento e largura igual a 2/5 da medida do comprimento. Ora, então ele quer essa questão aqui é simples, né? Ele quer saber qual é o comprimento da teia que o Homem-Aranha lançou. E ele diz o seguinte, que esse comprimento é o triplo do perímetro desse retângulo aqui. Então, olha lá, turma. Esse retângulo, ele diz que o lado é 325 metros e o outro é 2/5, que é igual a 0,4. 2/5 desse valor aqui, 325. 0,4 de 325 é 130 metros. Então, o perímetro vai ser 2 vezes 325 mais 2 vezes 130. O perímetro aqui, ó, vai ser 910 metros. A teia é o triplo disso, que é o triplo do perímetro. 3 vezes 910 dá 2.730 metros. Metros. Se eu transformar isso aqui para quilômetro, né, eu vou andar o quê? Metro, decâmetro, hectômetro, quilômetro. Eu vou andar 3 casas aqui para a esquerda, fico com 2,73 quilômetros. Resposta do nosso problema, letra E. Entenderam? Sim, professor. Sim. Então, legal, turma. Olha, eu quero pedir desculpas a vocês que hoje eu não consegui compartilhar daquele jeito que eu vou apresentando e tal para vocês, tá bom? Mas vocês conseguiram visualizar bem as questões, pessoal? Sim, professor. Sim. Super bem. Super bem. Legal, então, turma. Então, obrigado aí pela participação. Deixa eu ver aqui, eu vou tirar minha tela aqui e vou também parar